não saia do seu pediatra com dúvidas, mas não é a realidade, porque as consultas são muito curtas, elas mal sentam na cadeira. Então, elas têm a possibilidade ali de serem acolhidas, entendidas. Então, a gente tem aula sobre todos os assuntos, não só pediátricos. Então, eu dei uma aula sobre como você se comunicar melhor com o seu filho, como você lidar melhor com a fase de birras. Eu quero cada vez mais que essas mulheres se sintam parte dessa comunidade e que fiquem tranquilas, para que elas não dependam, às vezes, de ir no pronto-socorro, um médico que elas nunca viram na vida, para elas terem mais segurança. Nós estarmos seguras faz a gente ter mais tranquilidade na condução da saúde dos nossos filhos. Seja bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, Head de Marketing, estou aqui na batalha para conseguir as melhores mulheres para falar de empreendedorismo, empoderamento e tudo que cerca a nossa vida. Hoje vamos falar de um assunto que você não esperava. Pois é, eu já falei que a gente se divide entre mãe, entre esposa, entre empresária, mas de fato a questão da maternidade, como conduzir de uma maneira mais leve. Antes de entrar no assunto e eu falar aqui da nossa convidada, eu tenho que agradecer a Domina. Muito obrigada, Domina, pelos melhores looks que eu estou sempre, tá bom? Se você ainda não conhece a loja Domina aqui na nossa região, pode ir em Atibaia, Bragança, ou eles também estão no site. Emagrecentro, chegando fresquinho aqui em Atibaia para trazer tudo a respeito de beleza, bem-estar e emagrecimento. Judite Cosméticos. Agora é possível você fabricar a sua marca com o seu nome. Então, corre no site, informe-se e quem sabe, ainda em 2024 você lança a sua marca, a sua linha de cosméticos com a Judite. Bom, vamos voltar para a questão da maternidade. Eu consegui um tempinho na agenda da doutora Camille Donabella. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me dar o prazer de estar aqui, né? E a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu amo tanto. É gostoso ter você aqui, porque você já está, assim, muito tempo inserida no digital e de um modo não só promovendo a questão da clínica, do seu trabalho, que é, né, essa parte de promover a saúde, como você coloca, promover a saúde e qualidade de vida e bem-estar das crianças e dar suporte para os pais. O teu perfil, ele envolve, de fato, essa descrição sua. Então, por mais profissionais como você, que trazem a parte de dificuldades, de dúvidas e deixa ali exposto para quem quiser saber mais, ter ali o teu perfil como um auxílio também, né? Sim. É uma luta, né, Tabata? É uma luta que a gente vem tendo há muito tempo, que é humanizar a medicina mesmo, de fato, né? Então, deixar a gente mais próximo do paciente, mostrar que nós vivemos e passamos pelas mesmas coisas da maternidade, do dia a dia, dos conflitos, das realizações. Então, é uma luta, falo que eu venho lutando contra essa maré há muito tempo, em relação à humanização mesmo, e para trazer isso para as mulheres, né? Esse empoderamento no sentido de mulher, no sentido de família, no sentido de medicina, né? Enfim, muitas áreas aí que a gente pode conversar bastante. Antes da gente começar a falar com calma a respeito de tudo que você traz aí no seu universo, no seu perfil, temos o famoso quadro Bate Bola com Elas. Aquelas perguntinhas rápidas que você, você pensou e respondeu, tá bom? O que te traz paz? Deus. Qual talento você gostaria de ter? Qual talento eu gostaria de ter? Cantar. Eu acho que eu também. Sou muito ruim pra cantar. Um artista ou banda preferido? Meu gosto musical é muito, como diz o Daniel, muito ruim. Preferido, meu Deus. Ultimamente só tenho escutado música de criança. 3 palavrinhas, né? Ai. Não? Não. Não? Vou pensar em alguma coisa. Então eu vou trocar a pergunta. Em qual profissão você seria péssima? Nossa, engenharia. Sou muito ruim de matemática.
Acho que eu seria péssima. Eu acho que eu derrubaria alguns prédios também. Nossa, ficaria tudo torto. Demoro meia hora pra fazer uma conta de subtração. Tô muito ruim. Eu não consigo fazer conta, mas boa. Respondeu melhor do que da banda aí, ó, tá vendo? Melhor do que da banda. Ô, Ká, fala pra mim, eu dei aquela stalkeada básica por todo o seu perfil e muito me chamou a atenção a questão da sua comunidade. A comunidade Mãe Tranquila. Pois é possível ser uma mãe tranquila? Como se tornar mais tranquila? O que de fato aflige uma mãe, porque ela tem que cuidar da jornada da casa, cuidar do marido, às vezes ali mãe de primeira viagem, ou mãe de gêmeos, enfim, ou aquela escadinha. Como é que você foi tocada por essa questão de montar uma comunidade? Sim. A comunidade é o projeto que surgiu no meu coração, Tabata. Acho que é o mais bonito que já teve, porque, de fato, foi uma coisa que resume todo esse meu tempo no digital, né? Acho que eu tô mais ou menos há 6 anos no Instagram, há muitos anos caixinha de pergunta todos os dias, recebendo as dúvidas, as demandas, os conflitos, as dificuldades dessas mães. E aí me veio a ideia, mais de um ano atrás, né, de montar uma comunidade com esse nome, Mãe Tranquila, porque é o que eu, de fato, quero que as mães sejam. E como que a gente pode fazer isso? Com informação e talvez acolhimento, né? E a proximidade também, né? Então a gente precisa se aproximar dessas mães. Apesar de, no digital, a gente ter muitas informações gratuitas, isso é muito bom, né? Hoje em dia você quer saber sobre o assunto, você buscar em bons perfis na internet, né? De confiança, que você confie muito, você pode ter informações assim surreais que você não teria há um tempo atrás, né? Então, por exemplo, vou fazer um post sobre qualquer assunto, fiz ontem sobre dengue, a vacina da dengue. Não é que eu sento e escrevo, eu vou ler sobre isso, leio o artigo, leio as últimas atualizações, faço um compilado das melhores informações que tem e disponibilizo ali de forma gratuita para essas mães, né? Para essas pessoas, para todo mundo. E aí a comunidade surgiu de tantas dúvidas que vinham no meu perfil, muito parecidas, assim. Então eu falei, bom, essa é a dor dessas mães, né? Essa é a dor da minha audiência, que o pessoal fala muito, né? E o que eu vou fazer? Como que eu posso ajudar essas pessoas de forma mais direta? Porque ali na caixinha fica muito impessoal. Eu sei mais ou menos quem são, tem umas mães que sempre estão lá, mas eu não consigo estar muito próxima delas, né? E eu sei que hoje em dia, infelizmente, né, os bons médicos acabam saindo cada vez mais dos convênios, indo mais para a rede particular, né? Não tem muita condição, porque o convênio não nos permite isso, então você tem que atender numa quantidade enorme para que financeiramente seja viável você ter uma clínica, alguma coisa, e acaba que você volta a ser impessoal. Uma consulta de 15 minutos não é uma consulta que você senta, ouve aquela dor, ajuda aquela mãe na amamentação, dá um abraço no puerpério, né? Tudo isso. Então, acaba que os bons profissionais estão migrando cada vez mais para o particular. Então, eu juntei todas as questões, né? Para tentar, de uma forma acessível, permitir com que essas mães tenham acesso a mais informações ainda de qualidade e acesso a mim. Então, surgiu a ideia da comunidade, que tem um valor mensal, né? As mães estão lá, hoje já são mais de 30 mães na comunidade, e começou acho que em agosto ou em setembro, e lá dentro da comunidade elas têm acesso a tudo. Então tem aula do sono, tem aula de desmame, introdução alimentar, tem aula com especialista, então tem aula com osteopata, odontopediatra, nutricionista, neuropediatra. A gente faz encontros ao vivo toda semana. Então, toda quarta-feira, 12:30 ou 9 horas da noite, dependendo ali do tema, né, que as mães se interessem mais. Eu faço um encontro com elas, a gente conversa sobre algum tema. Elas podem tirar dúvidas e uma vez por mês elas tiram dúvidas direto comigo sobre qualquer assunto. Então, isso dá para a mãe a possibilidade de ter um acesso direto a mim e acesso à informação de qualidade. Tem um curso completo de primeiros socorros lá dentro. Então, seu filho caiu, bateu a cabeça, o que fazer? Tem uma aula sobre isso. Seu filho cortou, tá sangrando? Tem uma aula sobre isso. Então, são coisas práticas, fáceis e que vai dar informação para essa mãe ser tranquila. Então, ela vai saber conduzir. Meu filho teve isso? Eu já assisti a aula de febre, eu sei o que fazer.
É um respaldo, é uma atenção que você consegue dar, independente dela ser a sua cliente, né? Minha paciente a ou não. paciente, Sim. isso, desculpa, passar lá Imagina. na clínica, né? Sim, exatamente. Então, eu brinco até que elas têm mais acesso a mim, pessoalmente, do que minhas pacientes que vão, né? E passam 1 hora comigo por mês. Lógico, elas têm acesso ao meu WhatsApp e tudo, não saem com dúvidas, porque essa é a intenção de uma consulta longa. Sair de lá sem nenhuma dúvida, e eu falo muito no Instagram, não saia do seu pediatra com dúvidas, mas não é a realidade, porque as consultas são muito curtas, elas mal sentam na cadeira, então elas têm a possibilidade ali de serem acolhidas, entendidas, então a gente tem aula sobre todos os assuntos, não só pediátricos, né? Então eu dei uma aula sobre como você se comunicar melhor com o seu filho, como você lidar melhor com a fase de birras, né? Então tem tudo isso. Eu quero cada vez mais que essas mulheres se sintam parte dessa comunidade e que fiquem tranquilas, para que elas não dependam, às vezes, de ir no pronto-socorro, um médico que elas nunca viram na vida. Aí elas não sabem se... Eu recebo muito na caixinha assim, ele mandou dar antibiótico, eu dou ou não dou? Putz, eu não sei, porque eu não avaliei seu filho. Então, para elas terem mais segurança, né? Ter segurança, nós estarmos seguras, faz a gente ter mais tranquilidade na condução da saúde dos nossos filhos. Tô dizendo eu já, Tabata de antemão, atribuo que o teu sucesso e crescimento, o seu destaque aqui na cidade tem se dado cada vez mais pelo seu olhar, né? Porque falando de pediatria, o foco é a criança, certo? Mas você não se preocupa apenas com a criança. É como se você também desse a atenção para a mãe, para tirar a dúvida da mãe e dar aquele acalanto na mãe, assim, de certa forma, que muitas vezes se sente sozinha. Porque Sim. tudo muda. E criança, é o que a gente brinca, não vem com manual de instrução. Infelizmente. Cada uma, todas a gente sabe que vai comer, que vai chorar, que vai encher a fralda, ótimo. Mas cada uma funciona de um modo único, diferente. Que tá ali você para também ajudar a mãe ter esse entendimento da criança, né? Eu sempre busquei ter esse olhar, mas depois que eu virei mãe, eu vejo como meu olhar mudou ainda mais, né? Direcionado muito pra mãe, porque uma coisa é você saber que isso acontece, saber que o puerpério é difícil, saber que a vida muda, mas a outra coisa é você passar por isso na sua pele. Eu sempre conto isso, que antigamente, antes de ter filhos, as mulheres chegavam no meu consultório, na primeira consulta, aquele bebezinho de 7 dias no colo, e elas assim, né, enfim, às vezes não conseguiu se arrumar, tá com aquela roupa que não se encaixou ainda naquele corpo novo, não sabe muito bem o que tá acontecendo, que dia da semana que é, aquele caos que a gente sabe que é o puerpério. Eu olhava, né, eu me compadecia disso, mas hoje em dia eu choro junto, entendeu? Eu levanto, eu dou um abraço, falo, não, é assim mesmo, olha, faz assim, faz assado, procura isso. Eu sempre busco também orientar a mãe fazer alguma coisinha pra ela se sentir viva novamente, que seja colocar um brinco, passar um rímel, né, escovar um dente, porque às vezes você fala, meu Deus, são 7 horas da noite. Tem alguém pra deixar ela tomar banho em casa. Pra tomar um banho. Mas uma coisa simples que você faça por você, né? Porque depois que o bebê nasce, principalmente no primeiro mês, né, Tabata? A gente sabe que é uma dedicação, assim, surreal. Não tem nada igual na vida. E antes eu tinha esse olhar, mas depois passando por isso, a gente sabe, né? Que muda muito, muda a vida. Então, eu aprendi mais ainda com a maternidade. A pediatria, obviamente, me ensinou muito, mas a maternidade acho que trouxe uma bagagem, ainda mais agora mãe de 2, uma bagagem ainda maior para poder, de fato, entender aquela mãe, acolher, ajudar de alguma forma, dar dicas simples do dia a dia, né? E hoje foi uma mãe de segunda viagem, acabou de nascer o bebê, tava 6 dias, ela tava naquele caos, né? Se sentindo culpada porque a filha mais dela tá ignorando ela. Então eu falei, olha, é assim mesmo. Ela, é mesmo, eu achei que era só comigo, e já chorou de novo. Então, são coisas que viver dá pra gente uma bagagem melhor ainda pra ajudar essas mães. Que existe alguma pergunta, assim, que é a que você mais ouve, ou que você ouve todo dia? Ou seja, para a questão se tem uma dica para a criança para aprender a dormir melhor, ou a questão de mamar, ou para o desmame, ou como você também tem aula de introdução alimentar, o que hoje você acha que mais aparece para você? Sono do bebê. Porque eu passei por isso também. Eu, como pediatra, na faculdade, ninguém me ensinou sobre isso. Na residência, ninguém me ensinou sobre isso.
residência que eu fiz foi excelente. Urgência e emergência, assim, tirando de letra. Atendi os casos mais bizarros que tem. Reanimação, sala de parto. Mas aquele dia a dia da mulher, sabe? O sono do bebê, ninguém ensina. E aí, quando a Madalena nasceu, há 2 anos, quase 2 anos e meio atrás, eu passei 1 mês dormindo sentada com ela no colo em pé. E aí, depois desse 1 mês, eu falei, não é possível. Não é possível. Todo mundo passa por isso e ninguém fala sobre isso. Tem que ser assim, é assim pra todo mundo. Eu comecei a ficar desesperada. E aí, eu me aprofundei nesse assunto. Eu fui fazer, assim, fiz mais de 10 cursos sobre o sono do bebê. Porque existe uma linha, que é uma linha que não é a minha linha de treinamento de sono. Então, deixar o bebê chorar até ele aprender a dormir sozinho. Essa não é a minha linha. E todo mundo finge que não é a linha, mas quando você vai fazer o curso, você descobre que no fundo ali eles dão um treinamento de sono. Então eu custei pra descobrir, né, entender mais sobre o sono do bebê, aprender mesmo. Então fui ler sobre sono, coisa que eu nunca tinha visto, ouvido falar na vida, né? Nem de outros pediatras, nem na residência. Eu falava, gente, não é possível, a gente lida com isso. E aí sim eu fui aprender sobre isso. E aí eu acho que eu comecei a falar tanto sobre isso, eu tenho o aulão do sono, né? Mas eu comecei a falar tanto sobre isso que acaba puxando, né? Então as mães me procuram muito e na caixinha todos os dias tem alguém desesperada, alguma mãe desesperada falando o que que eu faço pro meu bebê dormir? Eu só durmo sentada, com ele no colo, eu não aceito berço. Então é assim, o que mais tem de praxe é sono do bebê. Que cá entre nós acho que a premissa de qualquer humano. Comer, né? E dormir, pelo menos. E a mãe, muitas vezes, não dorme. Sim. E como a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, muitas mães vão ter o bebê, ainda volta para a jornada de trabalho, ou vai para a empresa e tá sem dormir, tá ali privada, já não tá se sentindo bem, então vai remontando o desgaste não só emocional, mas o físico. Acho que às vezes até a saúde por não dormir também fica prejudicada, Sim. acho que fica mais suscetível a ficar doente. A gente fica cansada, né? E eu acho que a expectativa da sociedade é muito cruel com as mães. Qualquer que seja a sua decisão, eles vão te cobrar de alguma coisa. Então, se você voltou a trabalhar rápido, nossa, mas já voltou a trabalhar? E seu bebê? Se você não voltou a trabalhar ainda, mas você não vai voltar a trabalhar? Nossa, vai ficar passada. Eu escutei isso, mas se você não. Como você vai se recolocar no mercado de trabalho daqui a um tempo? Não, tem que voltar, tem que pôr na escola, tem que pôr na creche, tem que desmamar essa criança. Então, assim, qualquer que seja a sua decisão. Ou se tá amamentando, ok. Ou se não tá amamentando, meu Deus, como você não está... amamenta? Ou, tipo, já perdeu o peso que você adquiriu na gravidez? Tipo, é como se fosse assim, né? Entrou de um jeito e já tem que sair pronta como... E nunca mais vai ser igual. É. Nosso corpo nunca mais vai ser igual. Assim, né? Quem consegue treinar todo dia, sei lá. Mas o corpo em si muda, os hormônios mudam, a nossa característica muda, nossa personalidade parece que muda. Tô até pra postar no Instagram, eu fiz uma coloração pessoal. Tá. Porque eu fiquei um tempo assim, né? Sabe quando você não se encaixa mais nas suas roupas? Você fala, nossa, mas eu usava isso aqui, não tem nada a ver comigo, mas... Então eu tô buscando isso pra conseguir ajudar mais as mulheres também nessa área. Então, tô fazendo com a Rô, ela é incrível. E eu falando isso pra ela, eu falo, olha, não é pela cor só, né? O verde fica bom em mim, o rosa. Não é só isso, mas é que meu estilo mudou, né? Tudo mudou. E aí você volta, você tá num puerpério, aí você volta pro trabalho, já com aquela calça que não fecha muito bem, e as pessoas te cobram, né? Mas a fulana emagreceu todos os quilos em 2 meses. E aí você tá lá, né? 10 meses depois do parto, a sua calça ainda não entra e você fica desesperado. Então, não basta só a nossa cobrança com a gente, tem toda a cobrança de uma sociedade. Eu acho que buscar se reencontrar é muito importante. Mais do que pedir uma dica para você, lógico, para não interferir, porque você tem a venda, você tem a Imagina. comunidade, você tem a questão também do aulão do sono, mas eu queria que você, porque foi o que você falou, tudo mudou, você conseguiu entender de fato tudo de uma maneira melhor depois Sim. que você se tornou mãe, certo? Uhum. Só que você já tá trabalhando Sim. com 2 nenéns. 2 nenéns. Como foi para você essa cobrança? Ou o que você pode dizer para quem está nos acompanhando, que às vezes está naquele dilema, qual é o momento certo? Como eu faço para me dedicar ao meu trabalho?
ou pôr a criança na escola. Você como mãe, não é para você colocar aqui Sim. como regra, é a sua visão, o seu olhar com carisma, depois que você agora é mãe, Sim. 2 anos e meio já. É. Acho que o mais importante é você olhar e entender a realidade da sua família. O que cabe na sua família. E não se comparar. Tem mãe que tinha uma baita carreira e aí virou mãe e pode deixar isso de lado e se dedicar somente aos filhos e tá tudo bem. Tem mãe que em 10 dias, se não voltar, empreendedoras, autônomas. Eu sou médica. Se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Eu não tenho licença maternidade, né? Então, quando eu parei de dar plantão, eu falava, gente, preciso voltar a dar plantão, né? Não porque, né, enfim, a gente tá tudo tranquilo, mas precisava, né? Tem as coisas acontecendo, a vida volta a acontecer. Então, você precisa olhar para sua realidade, para sua família, entender, nem que seja sentar com seu marido e falar, tá bom, o que a gente consegue fazer? Qual que é o nosso dia a dia? E aí descobrir o que encaixa para vocês. Tem mãe, tem família que vai precisar colocar um bebê na creche com 4, 5 meses, porque a licença maternidade acaba com 4 meses, né? E isso chega a ser um absurdo, porque a gente pede pra amamentar exclusivo 6 meses e a criança volta pra creche com 4 meses e tem que voltar no leite materno, então já rola uma cobrança. Isso acaba não fechando a Não conta, fecha né? conta, não fecha conta. Então, aí a mulher tem que fazer rotina de ordenha, armazenamento, e a creche não aceita o leite materno, ela já se sente culpada. Então, tem toda uma questão em volta disso, mas o que de fato se encaixa com a sua família? Não, minha família, ok, eu ficar 6 meses em casa. Eu tenho, assim, a maior diversidade de mães possíveis no consultório. Então, tem mãe que fala, meu trabalho me deu home office 2 anos. Então, eu consegui contratar uma babá e ficar ali de olho. Eu consegui, né, ficar com meu bebê em casa. Tem gente que fala, meu patrão tá me cobrando voltar agora com 4 meses, não vai me dar nem férias agora. A pessoa precisa voltar. Se a mãe dela, se ela não tem uma rede de apoio, a rede de apoio dela é a creche. A rede de apoio dela é a escola. E assim, então, a maior dica que eu posso dar pra tudo é: esqueça os outros. Olhe pra sua realidade, aquilo que de fato encaixa pra você. Tome uma decisão e siga firme, né, nessa decisão, porque é isso que conta, porque não adianta seu bebê tá lá em aleitamento exclusivo, todos os marcos ótimos, e você tá acabado emocionalmente e de saúde mental péssima. Eu falo isso pra mim no consultório. Não adianta. Seu casamento tá por um fio, porque você não consegue fazer as coisas porque o seu bebê... Então, assim, coloca ele meio período. Respira, vai dar uma volta no quarteirão, aí você consegue fazer uma atividade, consegue trabalhar mais tranquila. E, assim, você consegue estar mais... você consegue estar bem emocionalmente, fisicamente, pra quando você estiver com seu filho, dar atenção 100% pra ele. Porque senão você fica o dia inteiro nessa, né? Tô com meu filho, tô trabalhando, tô com meu filho. Então, olhar pra sua realidade, entender, aceitar e tomar uma decisão é o que de fato muda tudo. Você destacou um ponto que acho que é extremamente importante mesmo. É parar de olhar, né, o outro ou a opinião e ver o que se encaixa a você. Eu sempre gostei de trabalhar, gostei muito. E pro Danilo, a visão dele quando a gente teve o Murilo, que é o mais novo, era aquela questão de ter a visão dele, tá? Ele nunca pediu, exigiu isso. Era aquela questão de ficar em casa, ficar com o filho. Para ele era natural. E eu virei e falei para ele que não era o meu natural. Eu preferia muito mais sair para ir trabalhar, me sentir útil trabalhando, conversando com as pessoas, fazendo o meu trabalho, chegando em casa e tendo aquele momento mínimo, mas às vezes de qualidade, pelo fato de estar ali o meu filho, cuidando da papinha, tomando um banho junto, brincando, do que se eu ficasse o dia inteiro. Para mim, é como se ficar o dia inteiro não era de fato o que me preenchia. Então, é o que eu falo. Você não romantizou nada, mas é para as pessoas pararem e pensar para ver o que cabe a ela. Sim. O que ela gosta, a prioridade dela. Foi o que você mesma colocou. Você... Teve um momento que virou e falou assim, não, eu preciso voltar a trabalhar mais, mas por você, pela sua dedicação, pela questão do amor ao que faz, como você toca outras pessoas e às vezes não auxilia apenas na saúde, mas pela tua atenção e dedicação da mãe se sentir ali assistida.
né? Que às vezes não tem rede de apoio e não tem ninguém para olhar com essa empatia para ela. Uhum. E é importante dizer que meus filhos são a minha prioridade, né? E por serem a minha prioridade, eu conseguir. Tem mãe que, para conseguir colocar comida na mesa, por eles serem a prioridade dela, ela precisa dar comida para eles. E ela precisa trabalhar fora. Então, muitas mães não são como você. Então, por exemplo, gostariam de ficar em casa o dia inteiro com os filhos, mas para que eles tenham vida, para que eles consigam minimamente, né, ter condições de ver, elas precisam estar fora. Então, isso também é priorizar os filhos. Então, quem tá de fora vai olhar e falar, nossa, ela prefere. Às vezes não. Então, por isso que eu falo que quem tá de fora, você não pode escutar os palpites e as opiniões, porque a pessoa não conhece a sua realidade, né? Então, eu falo isso muito no consultório, porque as mães vêm com muita culpa, né, Tabata? Assim, eu vou precisar colocar na escola, e agora? Eu falo, olha, é o que você precisa fazer? Vamos fazer o que precisa ser feito, da melhor forma possível, né? Vamos. Seu filho vai entender, né? Minha mãe foi uma mulher que trabalhou muito, né? Ela falou pra. Eu não lembro, né? Mas ela fala que até a gente completar 3, 4 anos ela ficou em casa e depois ela voltou a trabalhar com força total. Então, eu lembro disso. Ela sempre foi uma mãe muito presente, muito carinhosa, deu tudo do bom e do melhor pra gente. Mas eu lembro dela chegar às vezes 8h30, 9 horas do trabalho pra jantar com a gente, não sei o quê. Então, assim, era a nossa realidade, era o que tinha, né? E eu nunca senti falta, assim, da mãe, porque ela estava presente dessa forma. Então, no final de semana a gente passava junto, fazia viagem junto. Então, essa foi a forma que funcionou para nossa família. Então, isso é muito importante, não se comparar. Na maternidade, cada segundo é uma comparação nova. E isso pode ser muito cruel com as mães. E principalmente foi o que você falou, eu acho que buscar informações validadas, né? De um lugar que realmente você confie, porque senão você tá o tempo todo sendo massacrado. Acho que dependendo da quantidade de informação que você consome, aí você não sabe mais o que você faz, o que é Sim. certo, o que é errado, o que é válido, e tirar essa questão de comparação, né? Sim. É mais o que. Eu, por exemplo, curiosidade, eu amamento os meus 2 filhos, né? Então, a Madalena, que tem 2 anos e 4 meses, mama ainda no peito. E o Antônio, que tem 10 meses, também mama no peito. Não queria. Eu não queria amamentar os 2, mas foi o que aconteceu. E aí o pessoal, assim, julga muito, né? Fala muito. É que eu ignoro, mas assim, nossa, ela ainda mama. Nossa, dá mamar pros 2? Não atrapalha ele. Coitadinho do mais novo. Ficou quase. Não. Então, assim, as pessoas não sabem de nada, entendeu? Então, é uma coisa que é a minha realidade, é o que aconteceu, é o que hoje ainda faz sentido pra minha família. E a partir do momento que não fizer mais sentido, a gente vai conduzir pra mudar, né? Mas é o que eu falo, as pessoas acabam se portando muito pra suprir as expectativas da sociedade. Principalmente hoje em dia com a questão do Instagram. Então a gente vê aquela blogueira linda, maravilhosa, no pós-parto, que já tá magra, já tá trabalhando, já acorda maquiada. Às vezes, ela tem a possibilidade de ter uma babá à noite. E a babá fica com a criança à noite e ela consegue acordar linda, maravilhosa e malhar às 6 horas da manhã. E você não. Né? Então é muito difícil a gente pegar uma fração que a gente vê da vida dos outros e tomar como verdade, se espelhar e querer ser aquilo. Acho que a gente tem que pegar o que é bom, né? Encaixar com a nossa realidade e ter esses objetivos muito claros. Pra realmente falar, não, sei lá, quero melhorar meu corpo, porque eu vou me sentir melhor assim, quero voltar a caber nas minhas roupas, quero voltar a trabalhar, não quero ficar em casa. Então, tudo isso vai de acordo com a sua realidade, né? Isso é muito importante. E eu quero aproveitar você aqui para deixar, de repente, essas 2 dicas de ouro aí para quem tá nesse momento. Uma que é o do sono, que você falou, que é o que acho que todo mundo quer dormir pelo menos algumas horinhas seguidas e bem. E o do desmame, que você me falou, e as pessoas falam de certo e de errado. Eu acho que não tem certo e errado. É muito do que é o teu momento e que Sim. você quer passar por aquela situação para fazer de fato o desmame. Mas você agora como mãe ou como pediatra, não sei, escolha qual é a sua visão. O que você pode falar do sono para de repente a pessoa ficar um pouco mais atenta ali para ver se ela consegue fazer uma breve melhora. Lógico que o que a gente Sim. indica vai passar em consulta, com um profissional, se não for com a K, mas com um da sua Sim. segurança, que você confie, pergunte a respeito, mas o que a gente pode, assim, sinalizar para quem tá neste momento? Tá. Criança pequena. A rotina para a criança é muito importante. Isso
Ah, não, meu filho dorme qualquer hora. Não, não existe isso. Bebê precisa dormir. E os bebês que dormem bem de dia dormem melhor ainda à noite. Né? Ah, mas o filho não dorme nada de dia. Então, alguma coisa está acontecendo. Bebês precisam dormir até para o desenvolvimento cerebral deles. Então, quanto menor, quanto mais novinho, menos tempo acordado eles passam. Né? Então, é importante a gente estar atento aos sinais de sono. Então, se o bebezinho está irritado, está cansado, está chorando, tá, sei lá, qualquer coisa pode ser um sinal de sono. Então, muitas vezes, a gente não sabe disso. Então, meu filho, meu é recém-nascido, fica 4 horas acordado. É muito tempo para ele. Deve estar exausto. E cada vez que um bebê precisa dormir e não dorme, libera cortisol. Ele vai acumulando aquilo ao longo do dia e chega no final do dia tem aquele horário da bruxa que todo mundo fala: "Ah, meu filho tem cólica, chora, chora", e muitas vezes é sono. Então tentar ajustar o sono do dia, né? Deixar um ambiente tranquilo, favorável. Não precisa deixar dormindo claro para ele acostumar o que é dia que é noite. Não é assim que eles aprendem o que é dia que é noite. Mas ficar atento aos sinais de sono, às janelas de sono. Então, você não sabe o que é janela de sono, né? Pesquisa lá, isso é muito simples de saber. Tem lá também no meu perfil. É janela de sono, ambiente e amamentar, né? Ou dar a fórmula, dando um aporte calórico bom pro bebê, vai fazer ele dormir melhor, né? Então, estar atento ao seu filho é a coisa mais importante. Vai observando os sinais de sono. Ele dormiu com muita facilidade. O que ele esboçou antes? Esboçou o olhinho, mexeu na orelha, né? Ficou mais irritadinho. Ele estava pronto para dormir, então eu vou colocar ele para dormir. Então, isso é muito importante, estar atento. Mais do que até saber a tabela, né? Que tem uma tabela sobre janelas de sono, tempo acordado, tempo dormindo e tal. Mas mais do que isso é você olhar para o seu bebê, né? Mas saber que os bebês precisam dormir de dia. Porque tem algumas lendas aí que não são verdades, né? Que, bebê precisa ficar bastante acordado para dormir bem à noite. Não é verdade, né? E tem mais uma que o pessoal fala muito, que é isso de dormir no claro, né? Não, de dia tem que dormir no claro para ele acostumar. Não tem que acostumar nada. Você gostaria de dormir no meio de um restaurante? Você não vai dormir bem. Então, você precisa pôr seu bebê num ambiente bom para ele dormir. Não precisa ser, no quarto dele, no blackout. Não, mas se tiver um ambiente gostoso, né? Escurinho, temperatura adequada, sem muito barulho, ele vai dormir melhor. Ele vai fazer um sono reparador e vai acordar mais feliz. Se ele acorda e não dormiu o suficiente, ele vai ficar irritado. E aí o pessoal fala, recém-nascido só chora. Não, recém-nascido com sono só chora. Precisa ajustar isso. Sempre precisa ajustar. E cada fase, gente, o sono do bebê, eu falo assim, é um gráfico. Imagina um gráfico. Que a linha tá subindo, tá? Vai melhorando. Mas quando você olha de perto, é assim, ó. Então, tem meses, né, dias, semanas melhores, dias mais difíceis, melhores, mais difíceis. Mas no final do dia ele vai subindo. Vai melhorando. Você vai conhecendo mais seu bebê. Descobrindo o jeito de vocês, o jeito que ele gosta de dormir, o jeito que não gosta de dormir. E aí vocês vão conduzindo isso. Mas precisa ficar bem atento ao bebê mesmo. Bastante. E com relação ao desmame, porque você me falou uma coisa que é tão óbvia e eu nunca tinha parado para pensar. Sempre pesaram por pelo menos amamentar 6 meses. Eu consegui amamentar o Murilo. A Nicole, não. A Nicole já foi direto para fórmula. Acho que ela mamou acho que uma semana, 10 dias. O Murilo consegui acho que 8, 9 meses a amamentar. Precisei pausar para fazer uma cirurgia, então eu ia entrar com vários medicamentos Sim. que não dava mais para manter a amamentação. Mas entra na creche, porque você vai voltar a trabalhar com 4 meses aí, depois que você teve a tua pausa, o teu período ali em casa. 4 meses para 6 meses faltou. Como faz esse desmame? Porque foi o que você falou, por mais que ainda tenha essa rotina de retirar o leite para guardar, para armazenar, para dar em casa, eu acho que como diminuir a frequência, já vai também, de certa forma, diminuindo a quantidade de leite? Sim, às vezes sim. Quando não tem o estímulo, o leite já vai diminuindo, a produção vai caindo. O ideal é você procurar uma creche ou uma escola que aceite leite materno. Algumas aqui em Atibaia já aceitam. Então, se você manda certinho da forma bem armazenada, eles oferecem, idealmente, não por um bico artificial, então não por uma mamadeira, mas ou copinho, ou colher dosadora. Mas enfim, se for, pode ser na mamadeira, mas pelo menos manter o leite materno. E e você vai tirando o leite no trabalho, né, enquanto você tá longe, que é o mesmo estímulo que o bebê estaria mamando, mas o estímulo do bebê mamando é melhor, mas você mantém para manter aquela produção. Esse é o melhor dos mundos. Você mantém a produção, vai tirando leite, vai mandando para a creche, o bebê mantém aleitamento materno exclusivo, né, até 6 meses. Essa não é minha realidade. A creche que eu vou mandar não aceita leite materno, vai ter que ir para fórmula.
Então, assim, a quantidade e a frequência quem vai determinar o pediatra de acordo mais ou menos com o peso do bebê, com a realidade dele aí. E aí, nesse tempo que você vai ficar longe do bebê, só dele não mamar, a produção naquele momento já vai cair. Então, o corpo é muito perfeito. Você vai ver que vai chegando a hora do bebê mamar, vou pegar na creche, seu peito já vai começar a ter leite. E aí, você pode usar um top mais apertado no momento longe para ajustar um pouquinho a produção, fazer compressa fria nesses momentos longes, para se você não for tirar leite, ele for ficar na fórmula. E aí, no final de semana, ele se ajusta também. Mas é a realidade de cada um, né? Então, a fórmula, ela vem para esses casos, para quando a mãe teve alguma impossibilidade de amamentar. E aí, a creche tem que aceitar o leite, mas é para seguir no exclusivamente leite. Seja fórmula, seja leite materno, até os 6 meses. Não é porque foi pra creche com 5 meses que tem que começar a introdução alimentar. Isso é muito importante dizer. Porque muitas falam, já comecei a dar uma frutinha porque já tá indo pra creche. Não. Fruta, comida, é tudo a partir da introdução alimentar, que é a partir dos 6 meses de idade. Então, antes disso, ou você mantém o leite materno, que é o melhor dos mundos. Na impossibilidade dele, você inicia a fórmula infantil mesmo. Bom, por isso a importância de estar na comunidade. Sim, temos tudo lá. Um valor, assim, mais do que acessível. Sim. E com total respaldo, qualidade de conteúdo. Muito obrigada. Para justamente tirar esses fóruns, às vezes, que as pessoas acompanham, doidos de todo site. Tem cada coisa, né? Que cada um fala uma coisa e a gente fica assim, meu Deus, e agora? Tanto que assim, eu ia te fazer 2 perguntas aqui, eu não tenho mais filho pequeno, mas eu queria saber se é verdade ou mito. Se eu puder, pode? Pode, claro. Existe leite fraco? Não. Não existe leite fraco. Que às vezes a mãe fala, tô com meu leite fraco. Não existe leite fraco. Eu ia virar e falar, como é que sabe se o leite tá fraco, não né? Existe. Isso é mito. Existe. E o outro é questão de febre, dor, bebê. Lógico que não vai fazer automedicação, né? Não vai fazer isso neném. Mas ali o teu pediatra já falou que se acontecer de perdurar a febre, der banho, não baixar, tem que fazer a troca de remédio, que não pode dar só, por exemplo, é que eu vou falar o nome do laboratório, né, Mon? Não pode dar só paracetamol, tem que mesclar com outro tipo, tem que ser com dipirona. Existe isso? Não. Porque pra mim, na época dos meus 2 pequenos, era o Tilenol bebê, se eu não me engano. Era febre, Tilenol bebê. Passou determinado horário, voltou a febre, você podia, logicamente, ministrar em menor quantidade, mas tem que fazer a troca, que não pode ser a mesma substância? Não. O ideal é até não ficar mesclando, né? Na verdade, assim, falando até um pouco mais técnico, né? A febre, eu tenho também um podcast que eu gravei muito bom sobre febre, mas eu vou falar assim, resumidamente. A febre não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. Quando a nossa temperatura corporal aumenta, o nosso sistema imunológico começa a trabalhar mais. Então, é tudo perfeito. Então, se a febre subiu, vocês não tem que ter medo de febre. Ah, a pessoa tem medo de convulsão. Quando convulsiona? Quando tem um aumento, quando na verdade tem uma mudança muito brusca da temperatura, seja para mais, seja para menos. Então, a criança está com 36 e vai para 39, a chance dela convulsionar é muito grande. Se ela tiver o fator genético. Então, precisa ter essas 2 coisas. O fator genético para convulsão febril e uma alteração de temperatura muito grande, né? Se ele mudou muito, ela não convulsionou, dificilmente, depois de 1 ano, ela vai ter convulsão. Então, a febre não é nossa inimiga, tá? O que você vai fazer? Você nunca vai medicar a temperatura. Tem que olhar para o bebê. Isso eu falo muito na consulta. Então, meu bebê tá com 39 graus. Vou dar um exemplo meu. Madalena, acho que ela tinha 1 ano, nem isso. 39 graus, comendo arroz e feijão. Olha lá. Nem parecia que tava com 39. E o Daniel falou, você não vai dar nada? Eu falei, não, ela tá ótima. Tava brincando, tava comendo, deixa o corpo dela reagir, né? 39 com temperatura alta, a gente normalmente orienta que medique, mas, né, eu sou médica, tava lá com ela, tava super bem. Mas já teve caso, ela tá com 37, que a gente nem considera febre, e tá super prostrada. Então, é mais importante você olhar o estado geral pra medicar do que, de fato, a temperatura, né? Só que todo mundo fica muito apavorado. Desesperado com a temperatura. Muito, então não precisa ficar. Sempre observe seu bebê. Precisei medicar, baixou a febre. Seu bebê tá bem, tá brincando, tá comendo, tá interagindo, tá ativo? Ótimo. Vai vir a febre de novo, ele vai ficar prostrado de novo, aí você, se precisar, medica de novo. Se não precisar, você só observa, né? Quando que eu preciso levar com febre no pronto-socorro?
Quando for uma febre muito alta, a partir de 39, é bom avaliar. Se você não tiver como se comunicar com o pediatra, que acontece com os pediatras do convênio, então é bom você levar para uma avaliação. Quando for um bebê menor de 3 meses e tiver febre sem ser por conta da vacina, tem que levar no pronto-socorro para avaliar, porque não é normal o bebezinho ter febre. Quando essa febre durar 3 dias completos ou mais, né? Ou se ela tiver associada a algum sintoma. Ah, meu filho tá só com febre. Vamos observar. Ah, agora associou com vômito. Precisa avaliar. Então, nesses momentos, precisa de uma avaliação. Fora isso, pondere a febre. Não fique intercalando medicamento. Dê medicamento só quando necessário mesmo, né? Então, ele tá prostrado, não tá legal, você medica. Mas ele tá bem, tá chutando bola em casa com 39 graus, deixa. Deixa ele chutar bola, o corpo dele tá reagindo, ele vai ficar bem, né? Então, a gente precisa olhar mais. Eu sei que as mães ficam desesperadas com termômetro pra tudo quanto é lado. Igual na época do Covid, era oxímetro pra tudo quanto é lado. Todo mundo medindo saturação sem nem saber. Então, acalme o coração de vocês. Assistam a aula sobre febre que a gente tem, né? Tem um podcast gratuito lá no meu Instagram sobre febre. Pra vocês estarem bem informados pra saber conduzir exatamente isso. Porque vai calhar de você ir no pronto-socorro e vão entrar com aquele cômodo, antibiótico, corticoide. E aí seu bebê às vezes tá com um quadro viral, que vai passar sozinho, né? Então, 90% das febres altas e persistentes são causadas por vírus, que vai passar, né? Então, a gente precisa ter essa calma. Eu sei que dá um mini ataque cardíaco, você fala, meu Deus. Ou até a mãe tá no trabalho e ligam da Ligam da escola. Aí seu neném tá com febre, ou às vezes até criança, né? Não é mais no neném, mas eu falo, sim, tá com e febre. aí tem que buscar, né? Não tem jeito, tem que pegar a criança. E aí você observa ela em casa. Mas se você não tiver o contato do seu pediatra, é bom que você saiba conduzir minimamente. Quando levar, pra não ficar levando à toa no pronto-socorro, porque acaba deixando a criança vulnerável, né? Vai pegando outras coisas lá no pronto-socorro. Mas eu sei que a febre é um calo ali no calcanhar das mães. Então, estudem sobre isso, leiam bastante, mas, no geral, a febre assusta mais a gente do que de fato precisa. Cá, eu quero agradecer o teu tempo, sua disponibilidade de ter topado de estar aqui conosco no Acordo com Elas. Você que nos acompanhou até agora, não esquece, por gentileza, de se inscrever, deixar o seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, apesar que na descrição vai estar o Instagram da doutora, para você ir lá, seguir, conhecê-la mais. Ela tem lá os podcasts, o curso, tudo que você quiser. Mas se quiser também coloca aí nos comentários o que você achou, o que você gostaria de saber, porque daí a gente marca novamente um novo episódio, nem que seja com perguntas e respostas, para deixar você mais tranquila, mais confortável aí na sua jornada aí de maternidade, de empreendedorismo, de esposa, enfim, a gente tá aqui para te auxiliar. Eu quero te dar a voz para você deixar o seu recado, fazer seu pitch de venda se for o caso. Tudo tranquilo. Muito, muito, muito obrigada pelo convite, pela disponibilidade, né? Fico totalmente à disposição para fazer novos episódios, para tirar dúvidas. Abro caixinha todo dia de perguntas, inclusive tá lá aberto. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, ideias de tema, o que vocês quiserem. E que se você quiser fazer, a gente vem, faz uma pergunta e resposta, falar sobre outros assuntos, né? Questão que nem deu tempo de falar sobre a questão de esposa, casa, essas coisas, mas tô super à disposição para o que você precisar. Muito obrigada novamente pelo convite. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @doutora Camille Donabella, que eu tô super à disposição para ajudar vocês de qualquer forma que eu conseguir e puder. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço e vamos marcar, nem que a gente faça de repente no outro formato e a gente chame duas mães. Uma com um bebê pequeno, outra mais ali 3 aninhos e a gente faz tipo dúvidas na hora. Vamos fazer umas dúvidas, a gente faz um compilado aí de as principais e melhores dúvidas que tem da parte de pediatria, a gente vai conversando. Então, bora lá. Bora lá. Gente, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Acordo com Elas. Tchau, tchau. Tchau.